Irmãos, rapidamente nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo 12. Antes de fazer a leitura, olhe para cá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o seu desafio? Você tem desafios na vida? Pastor Diego está com um desafio tanto, viu? Não é não, pastor? O desafio de enfrentar o desconhecido. Pastor Diego está com esse desafio. Desafio de enfrentar o desconhecido. E a gente, quando pensa em desafios, a gente pensa o quê? Enfrentar o desconhecido, a gente pensa o quê? Tipos de desafios, né? Então, Jeremias 12. Leia comigo o verso 5. Toda a igreja, todos os irmãos. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? E se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Entenderam o texto? Olha o desafio. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Talvez aí em cima na sua Bíblia esteja escrito assim, a resposta de Deus. Está assim? Em algumas Bíblias está escrito assim, a resposta de Deus. Por que Deus está respondendo a Jeremias? Porque Jeremias, do verso 1 até o verso 4, é uma queixa de Jeremias. Qual é a queixa de Jeremias? A queixa de Jeremias é que ele sabe que Deus é justo. Está aí no verso 1. Justo és, ó Senhor. Ele sabe que Deus é justo. Mas agora Jeremias tem um pleito contra Deus. E qual é a questão de Jeremias? Na parte 2 do verso 2, verso 1, diz assim: falarei contigo dos teus juízos. Minha queixa, minha pleita com o Senhor, meu pleito com o Senhor, é que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é justo, mas o texto aqui diz assim: por que prospera o caminho dos perversos? Essa é a primeira questão que Jeremias tem com Deus. Se o Senhor é justo, por que prospera o caminho dos perversos? Por quê? Por que os perversos prosperam? E talvez essa seja uma questão de muitos irmãos, seja uma questão nossa. Nós temos uma questão, olhamos para o mundo, quantos perversos bilionários, quantos perversos milionários. Por que os perversos prosperam? Você sabe por quê? Por que os perversos prosperam? Aí Jeremias está dizendo, se o Senhor é justo, então por que o caminho dos perversos prosperam? Outra questão de Jeremias, veja só, no mesmo versículo. E vivem em paz todos os que procedem traiçoeiramente, aí diz perfidamente, mas traiçoeiramente. O sujeito é traiçoeiro e vive em paz. O sujeito é mau caráter e vive em paz. Jeremias está dizendo, eu não consigo entender. Se o Senhor é justo, e de fato ele crê que Deus é justo, então por que os perversos prosperam? Por que os traiçoeiros estão em paz? O sujeito traiu, fez a miséria, está lá, bem bom, numa rede, balançando na praia, tal, na boa,
E você diz, mas como é que pode uma coisa dessa? Versículo 2, vamos ler juntos? Plantaste-os e eles deitaram raízes. Esse é o problema. O sujeito é perverso e prospera. O sujeito é traiçoeiro e vive em paz. O Senhor plantou esses miseráveis e eles deitam raízes, e eles expandem, crescem, dão frutos. Ele se expande. Cada dia o perverso chega, comprei uma casa, comprei um terreno, estou investindo em tal coisa, estou construindo. E você que é crente na luta, orando a Deus, pedindo graça para pagar aquele aluguel, pedindo graça ao Senhor para comprar um carro, pedindo graça ao Senhor para melhorar um pouquinho, pedindo graça a Deus para comprar uma casa, e você ora a Deus, enquanto você olha o traiçoeiro, o perverso, parece aqui uma planta que está aumentando os galhos e as raízes vão aumentando, e a gente fica assim, e cada dia, e ele ainda conta, chega perto de você, eu fiz um negócio e tal, se você fizer uma viagem com ele, eles vão contando, eu comprei isso, fiz aquilo, estou fazendo tal investimento, e você diz, eu não queria nem tanto. Um dia desse eu vi um jogador de futebol que tinha que pagar 280 milhões de imposto. Irmãos, uma pessoa para pagar 280 milhões de imposto ganha quanto? Só para os irmãos terem uma ideia. Então, a gente olha e diz, meu Deus, por que isso? Verso 2 ainda diz, tente nos lábios, mas longe do coração. Eles dizem, Deus me abençoou, Deus me deu, mas é só de lábios. O coração deles, eles não vão para a igreja, eles não oram, eles não buscam a Deus, mas eles ainda dizem que tem Deus. E aí Jeremias está vendo isso no contexto dele, gente que fala de Deus, mas não tem Deus. Jeremias está com essa queixa diante do Senhor. Verso 3, mas tu, ó Senhor, aí que está o problema. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e me provas o que sente o meu coração para contigo. Deus, o Senhor me conhece, eu ando nos teus caminhos, eu sou fiel, eu busco o Senhor, eu prego a tua palavra, e estou aí numa situação difícil. Não é assim, irmãos, que acontece com a gente? E esse texto aqui é bom para nós. Aí a gente diz, o Senhor sabe quem eu sou sincero de coração, eu oro a Deus, eu vivo para Deus, eu ando na presença do Senhor, meu Deus, não é? A gente não diz assim, Senhor, eu cultuo o Senhor, eu entrego meus dízimos, eu entrego minha oferta, eu sou generoso, e a gente parece que passa assim na cara de Deus o que é que a gente é. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Agora olha para a minha situação, eu sou tudo isso, agora o que não é o que prospera, é o que progride, é o que vive em paz, é o que se espalha, e eu, e nós. Aí uma hora dessa, você olha assim para Deus e diz, meu Deus, por quê? Jeremias está assim. E aí os irmãos vejam que Jeremias faz uma oração aqui. E ele diz algo para Deus, ele diz o quê? Arranca-os, como as ovelhas para o matadouro, e destina-os para o dia da matança. A gente vê o perverso, vê o traiçoeiro, expandindo, crescendo, e a vontade é de fazer uma oração e dizer assim, arranca esses miseráveis da terra, manda eles como ovelhas para o matadouro, acaba, aniquila. Jeremias, o profeta de Deus, está fazendo esta oração. E às vezes, irmãos, talvez você não ora assim, mas lá na mente dá uma vontade de fazer uma oração dessa,
O sujeito é perverso, o sujeito é cruel, o sujeito é traiçoeiro, e a gente olha assim, o cara faz o que quer na vida, nada de mal acontece com ele, e com a gente é uma luta, e aí a gente diz assim: ó Senhor, o Senhor parece que esqueceu que o Senhor é justo, e eu aqui nessa peleja, nessa luta toda. Aí você olha para você e se acha bonzinho, né, não? E aí brota uma vontade de fazer uma oração, de dizer: arranca-os, bota eles na morte. Você já sentiu assim vontade de orar para umas pessoas assim, para elas morrerem, não? Eu me entrego logo, eu já, minha vontade, eu não fiz, mas a vontade era de dizer: mas se aquele miserável morresse. Às vezes está estragando tudo, está atrapalhando tudo, aí dá a vontade de ver o fim deles. Aí Jeremias apresenta toda essa queixa, e aí o verso 4, vamos ler juntos. Até quando estará de luto a terra e secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela? Perece os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o vosso fim. Tanta maldade, gente que é má com os animais que estão perecendo. Esse dia Jéssica tratou de uma cadelazinha que era de dar dó. Abandonaram uma cadela com uma coleira assim, e quando encontraram a cadela, isso aqui estava todo ferido, os donos abandonaram, e uma cadela linda, parece ser uma cadela de raça, e eu conversei até com ela ontem, e veja a maldade do ser humano, gente ruim, gente perversa, e a terra padecendo, sofrendo, gente que polui as águas, gente que joga lixo, gente que faz miséria, e aí a gente vai vendo o mundo, como é que está o mundo, e parece que nada de ruim acontece com esse pessoal. E Jeremias está com essa queixa contra Deus, com esse pleito contra Deus. Aí Deus se pronuncia. Qual é o pronunciamento de Deus aqui? Qual é o tema de Deus para Jeremias? O que Deus está dizendo para Jeremias? Olha aí, verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Tu estás agoniado, cansado, fatigado, exausto, andando com homens, e quando tiver que competir com cavalos, sabe o que Deus está dizendo nesse texto? Olhe para cá, presta atenção. Deus está dizendo para Jeremias: o desafio é maior do que o que você pensa. Dá para dizer isso comigo? O desafio é maior do que o que você pensa. O teu desafio, meu irmão, minha irmã, é maior do que o que você pensa. Às vezes a gente está se queixando, a gente está resmungando, e Deus chega para dizer o quê? Em vez de dizer: Jeremias, tu está certo, Jeremias, Deus se explicar, Deus chega para Jeremias e diz: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, o teu desafio é maior do que o que você pensa. E se você está se fatigando, porque está correndo com homens, deixa eu te dizer, o desafio não é só esse, o desafio é você correr com cavalos. Esse é o desafio maior. Deus tem um desafio maior para essa igreja, Deus tem um desafio maior para você, meu irmão, Deus tem um desafio maior. Nós estamos apenas correndo com homens, e Deus está dizendo: o teu desafio é correr com cavalos. Esse é o desafio maior. Aí a gente acha: ah, meu Deus, o ano inteiro, e tanta coisa, e tanta programação, está fatigado com isso. Deus disse: eu tenho algo maior, eu tenho um desafio maior para você, é você correr com os cavalos.
A nossa igreja, a terceira igreja, não pode ficar resmungando, se queixando. Nós temos um desafio maior para o próximo ano. Cada ano Deus está dizendo, o desafio é maior. E eu quero que vocês corram mais, eu quero que vocês avancem mais, que vocês acelerem mais. Esse é o desafio maior para a igreja. Ah, como pai, como mãe, eu tive um desafio. O ano foi desafiador. Deus disse, vocês não sabem de nada, está se queixando, eu tenho um desafio maior. Se você está se cansando quando as que são crianças, imagine quando eles forem adolescentes, imagine quando eles forem jovens. Aí Deus está dizendo que você tiver que pagar a faculdade, meu querido. Sabe o que é pagar 2 faculdades? Como eu e Rosa tivemos que pagar do Lucas e da Laís, o desafio é maior. Quando criança, é só um brinquedinho, é uma fraldazinha, uma coisinha ali, mas tem um desafio maior. Deixa ele ficar jovem e passar na faculdade, como Laís passou, e eu disse, meu Deus, não deixa Laís passar, não deixa Laís passar na faculdade, não deixa Laís passar. Ô irmão, quem gerou filhos inteligentes é um problema. E aí eu dizia, não deixa Laís passar. A gente tinha chegado aqui em Caruaru, aí Laís fez lá o vestibular. Aí quando Laís veio de braço aberto assim, passei, e eu só na misericórdia, meu Deus, o desafio é maior, irmãos. Aí passou, abracei, aí fui me ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia, como é que eu agora vou aguentar esse negócio aí? E aí Laís foi para a faculdade, aí chega a vez do Lucas. O Lucas, passei, oh meu Deus, o menino passou também, agora 2 numa faculdade, o desafio é maior. O que é que a gente vai fazer? Orar e dizer, Senhor, como é que eu vou competir com cavalos? Só se Deus me der um poder, me der graça para competir com cavalos. Um homem natural não compete com cavalos, vocês sabem disso. Então é preciso o quê? Graça, Jeremias. Eu vou te dar graça para você competir com os cavalos. É preciso de graça para você continuar competindo. Você precisa dessa palavra hoje. Abra os seus ouvidos, meu irmão, e receba. Ah, porque eu tenho um problema na minha casa, com meu marido, com a minha esposa. Você sabe de nada, rapaz. Desafio maior do que esse. Fica brigando dentro de casa, questões dentro de casa, problemas dentro de casa, e achando, porque isso, porque aquilo outro. Deus está dizendo, tem um desafio maior para a sua vida. Para com isso. Está se queixando, competindo com homens. Está se queixando quando a terra tem paz, insegurança. E o que será de você quando tiver que competir com cavalos? E quando você tiver que correr na floresta? Pensa em correr numa floresta. Mas o problema é que a gente resmunga demais. Eu tenho um colega lá em Curitiba, que ele é argentino. E ele chegou para mim e disse, brasileiro reclama demais. Ele disse, lá na Argentina, eu só comia feijão uma vez por mês. Uma vez por mês, porque é caro. Agora vocês têm tudo aqui e vivem reclamando. Não, eu fiquei com uma vergonha, ele falando aqui, um argentino, falando comigo, era meu colega lá, a gente estava estudando junto, e ele disse, vocês reclamam demais, pensa que o supermercado lá da Argentina é igual de vocês, você chega aqui no supermercado, tem tudo, vocês têm tudo aqui, e vivem reclamando. Meu irmão, aquilo ficou na minha cabeça. O brasileiro reclama demais, nós reclamamos demais, a gente reclama de tudo. O desafio de Deus é maior do que o que você imagina. Para de reclamar, para de murmurar, agradece a Deus que você come feijão todo dia. E se não come todo dia é porque não quer. A gente tem tudo, irmãos. Você passa um tempinho ali na Europa e começa a sentir falta do Brasil, porque lá não tem a comida que a gente tem, a variedade que a gente tem. Quando nós estávamos na Inglaterra, a gente procurava carne para comer e não encontrava. Saímos eu e um pastor procurando comida boa e a gente não encontrava. E para um lado e para o outro, e quando nós encontramos uma carne lá, a gente teve nojo, não quis comer.
E aqui, toda esquina, todo lugar tem uma coisa, e a gente vive reclamando o tempo todo. Meus irmãos, quando eu passei 20 dias lá, quando eu voltei, só pensando na variedade que tem no nosso país. Lá é tudo importado, lá tudo eles compram, e aqui a gente exporta. Nós somos o maior exportador de carne do mundo, bovino do mundo, irmãos. Nós somos o maior exportador de carne suína do mundo, de frango, de suco, de laranja e de tantas outras coisas que eu não vou dizer. Qual é o país que tem mais minério no mundo, se não esse país? Nós somos o quarto país, o segundo maior país que tem terras raras. É nosso país, nós temos coisa demais aqui, mas a gente reclama, como você vai competir com cavalos, como você vai correr na floresta, se em tempo de paz, em tempo de segurança, vive resmungando, vive se queixando, Jeremias. Depois de uma palavra dessa, irmãos, Jeremias tem que ficar calado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quanta coisa Deus tem nos dado, irmãos. Então agradeça a Deus. Temos problemas, tem gente perversa, tem gente traiçoeira, tem gente se esgalhando, tem tudo isso, mas Deus tem te dado graça, tem te dado saúde, o Senhor tem abençoado a sua vida, e a melhor coisa, nós temos a garantia que em Cristo Jesus, nós vamos morar no céu, e esses perversos, e esses traiçoeiros, e esses que se esgalham, vão para lá. Meu querido, viva em paz, em nome de Jesus, porque nós não sabemos quanto tempo esse mundo ainda vai sobreviver e vai durar. Então agradeça a Deus que quiser um salvo. Eu mesmo não tenho apetite, estômago, não tenho nada em mim que diga assim, eu suporto o inferno. Quem suporta o inferno aí? A gente não suporta esse calorzinho que está aqui, irmãos. E se o inferno é quente, é muito mais do que Teresina, é muito mais do que Crateús, é muito mais do que Souza, na Paraíba, e é muito mais do que essa quentura que a gente está sentindo aqui, é muito mais do que isso. Então, meu irmão, você tem garantia de vida eterna mesmo? Então agradeça a Deus, seja grato. Então, meu querido, Deus tem um desafio maior para você, e diga assim hoje, ora, Senhor, me dá graça para os desafios maiores. Eu preciso todo dia orar e pedir a Deus na coragem e graça para esse desafio maior. Deus tem um desafio maior para a sua família, para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua igreja. Deus tem um desafio maior. Então, meu irmão, abraça esse desafio em nome de Jesus. Temos um maior desafio para o próximo ano do que este ano. Este ano foi bom nessa igreja, mas tem um desafio maior para o próximo ano. Levanta a mão aí, vamos orar. E aí Deus dê graça para você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nosso assunto hoje, nosso tema hoje é esse, um desafio maior. Nós temos um desafio maior para o próximo ano, um desafio maior para a vida, um desafio maior que vem de Deus, um desafio maior para a gente avançar. Nós oramos da graça para enfrentarmos estes desafios no poder, na graça, na bênção do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém?